Em nossa primeira aula, quando procuramos confrontar conhecimentos de áreas distintas como filosofia, ciência e Bíblia, especificamente a ciência e a Bíblia, eu creio que talvez em alguns aspectos, algum esclarecimento contribuiu para que você entendesse melhor esse amplo e vasto tema. Mas algumas perguntas ficaram no ar. E tendo em vista a importância desse assunto, resolvemos ampliá-lo e continuá-lo, de certa forma, no segundo módulo, intitulado Filosofia das Origens. Bem, eu gostaria de evocar um personagem bastante conhecido no mundo da biologia. Eu creio que você pode verificar que pela data de nascimento e de morte, Ernest Mayr, ele passou dos 100 anos. Desses 100 anos, 80 foram dedicados ao evolucionismo. Então, eu creio que Ernest Mayr teve um vislumbre bastante interessante. Certamente ele foi o mais longevo dos cientistas darwinistas. E eu creio que algumas definições, alguns conceitos expostos por ele, certamente são elucidativos nessa controvérsia entre ciência, religião, entre criacionismo e evolucionismo. Vamos ver realmente essa contribuição, para mim, talvez tenha sido a melhor dada por Ernest Mayr. Uma afirmação dele: filosofia da ciência tradicional, ou seja, convencional, tem pouco ou nada a ver com a biologia. Interessante. Muitos dizem que biologia e física compartilham de conhecimentos igualmente experimentáveis, confiáveis. Ele está contrariando essa ideia geral que muitos apresentam. Uma segunda afirmação de Mayr: nenhum princípio da biologia histórica jamais poderá ser reduzido às leis da física ou da química. Interessante. Essa visão de Mayr eu considero correta, mas ela aceita por praticamente um número bastante reduzido de cientistas, e a grande parte deles não evolucionistas. Mas eu concordo. Ele está falando em biologia histórica. O que seria a biologia histórica? Nós iremos ver um pouco à frente. Uma terceira frase de Ernest Mayr: a frase nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução, isso foi proferido por Theodosio Dobzhansky, está correta apenas para a biologia histórica. Interessante. Nós estamos vendo aqui ele restringindo o conhecimento da biologia, né, não colocando ela de maneira puramente científica. E essa análise, essa conclusão, ela infelizmente não é compartilhada por boa parte dos evolucionistas, pelo menos aquilo que nós lemos e ouvimos desses cientistas. Bem, em função disso, usando realmente o livro de Ernest Mayr, aliás, foi o seu último livro, Biologia, Ciência Única, foi realmente editado em 2006. E neste livro, ele se refere à biologia como a filosofia da biologia, creio eu, acertadamente. Então, ele divide neste livro a biologia em dois grandes ramos. A biologia funcional, que pertenceria ao campo das ciências naturais, e a biologia histórica, que pertenceria à biologia evolucionista, ou melhor, vamos ver alguns detalhes dessa divisão que ele faz. Na biologia funcional, a experimentação é frequentemente utilizada. Já na biologia histórica ou evolucionista, a experimentação não é apropriada. Interessante. E faz sentido. Quando você não tem as causas, né, de um certo fenômeno, por exemplo, a origem da vida. Como surgiu a vida? Nós não estamos vendo a vida surgir ou de maneira sobrenatural, ou do nada, ou de matéria inorgânica. Mas, de alguma forma, boa parte dos biólogos evolucionistas tem que admitir, que a vida surgiu de não vida. Esse assunto não pertence ao campo da biologia funcional, mas sim ao campo da biologia histórica, e muito bem realmente considerado por Ernest Mayr. Uma outra coisa, na biologia histórica, várias afirmações são equivalentes a narrativas hipotéticas. Interessante. Ou cenários imaginários. Esse tipo de designação a gente não vê nos livros de biologia, mas está correto. Muitas afirmativas feitas por
biólogos evolucionistas, nada mais, nada menos do que narrativas hipotéticas elas são, ou mesmo cenários imaginários. Eu não tenho as causas originais, então eu imagino alguma coisa. A que campo pertence realmente esses cenários imaginários? Já mencionamos, lembra-se da nossa primeira aula, ao naturalismo metafísico. Ou é uma visão filosófica, pressuposto filosófico realmente de como as coisas podem ter ocorrido lá atrás. Uma outra afirmação de Ernest Mayr com relação à biologia evolutiva ou biologia histórica. Seleção natural, filogenia, especiação, etc., são conceitos e não leis naturais. Muitos se referem à filogenia e seleção natural como leis naturais. Ele realmente considera apenas conceitos. E eu creio que ele está correto. Então, com essas definições, se fossem adotadas por parte dos cientistas, tanto evolucionistas como criacionistas, nós teríamos menos problemas. Eu creio que o diálogo seria muito mais facilitado. Então, eu considero, talvez, no meu ponto de vista, evidentemente, essas explicações de Mayr como sendo uma das maiores contribuições dele como homem da ciência. Bem, de alguma forma, a biologia funcional, ela se refere ao presente. Ou seja, eu tenho as relações de causa e efeito. Eu tenho um determinado organismo, eu quero estudá-lo, ele está presente, eu sei o ambiente onde ele vive, e eu posso até definir alguns comportamentos desse animal, ou desse ser, em função, realmente, da sua presença. Não é? Então, as relações de causa e efeito são observáveis, então eu estou realmente no campo da biologia funcional. Agora, quando eu vou lá para trás, passado, ou seja, eventos que ocorreram só uma vez lá atrás, não ocorrem hoje, não é? Então, isso pertence à biologia histórica. Mas será que essas duas áreas, não é, elas não se interligam? É possível. Por exemplo, eu estou analisando um bivalve, um pequeno invertebrado, no Cambriano, né? Uma rocha que é uma rocha inicial no processo de deposição das rochas que contêm fósseis. Eu encontro um bivalve. Ele é muito parecido com o bivalve que existe hoje aí nos mares e oceanos. E então posso fazer uma certa analogia. Se eles são muito parecidos, quase idênticos, ao analisar o comportamento desse invertebrado hoje, eu posso imaginar qual foi seu comportamento no passado, o ambiente que ele viveu no passado. Nesse momento, então, eu tenho aqui, está indicando, eu estou de alguma forma ligando o presente com o passado, mas de maneira, eu diria, honesta, de maneira sensata, estou analisando um ser que existe hoje com as mesmas características daquele que existiu lá atrás. Não é? Então, em algum momento, eu posso unir, de certa forma, a biologia funcional com a biologia histórica. Isso pode ser feito, mas geralmente essa ligação não é feita de maneira adequada, infelizmente. Bem, então, de alguma forma, o cientista que está em busca das origens, em que áreas? Na história natural, isso envolve a biologia, paleontologia, a geologia, ele vai estar utilizando conhecimento científico e também narrativas hipotéticas, né, ou mesmo hipóteses filosóficas, assim por diante. Isso não funciona só no campo do evolucionismo, mas em outras cosmovisões, inclusive no criacionismo. Essa associação entre aquilo que realmente é ciência, observável, experimentável, né, com outros tipos de conhecimento, tudo isso pertence ao campo da filosofia das origens. Eu gostaria agora, a partir desse momento, de procurar entender cada uma das cosmovisões que hoje são valorizadas e imaginar como elas são desenvolvidas, que tipo de conhecimento está embutido aí. Então, nesse sentido, nós vamos para esse campo de estudo avaliando um pouquinho as cosmovisões, não é? Os paradigmas, o que se passa na mente realmente do cientista quando ele está fazendo ciência ou procurando compreender alguns aspectos da natureza. Bem, aqui no quadro da esquerda eu tenho os princípios ou cosmovisões precursoras. E aqui, do lado direito, cosmovisões atuais. Vamos então inicialmente colocar alguns paradigmas, alguns princípios que foram valorizados lá atrás e que até hoje perduram de certa forma. Eles constituem o fundamento daquilo que se pensa hoje. O primeiro deles, o empirismo.
iniciado praticamente há 300 anos atrás, de maneira bastante diferenciada daquilo que se tinha até então, né, logo após a Idade Média. Alguns princípios de investigação filosóficos foram deixados de lado, ocorre uma ruptura, né, e nós começamos com um novo paradigma. Né, a observação passa a ser mais valorizada, a experimentação realmente ela tem início, né, de maneira efetiva. Então o empirismo funciona, né, até hoje. Então eu creio que essa talvez seja dos fatores mais importantes como um princípio de investigação presente na vida dos cientistas de hoje. Teologia, tanto a teologia bíblica ou natural. A bíblica é a teologia realmente que se fundamenta nos textos sagrados da Bíblia. Né? E a natural é uma necessidade filosófica, ou seja, Deus existe porque as coisas são muito complexas, talvez nem Deus, uma força. Né? Então isso não é bem uma teologia bíblica, ou seja, é uma teologia em que até o deísmo tem um espaço, ou seja, crer num Deus apenas da natureza e não do ser humano. Então são visões teológicas distintas, mas elas foram utilizadas por muitos cientistas no passado e até hoje, quem sabe, alguns valorizam essa cosmovisão. Havia um terceiro, eu diria, paradigma, né? O naturalismo. Nós temos dois tipos de naturalismo aqui que devem ser diferenciados e geralmente eles não são diferenciados. É o naturalismo metafísico ou o metodológico. Qual a diferença entre um e outro? No naturalismo metafísico, já vimos, você está no campo da filosofia, eu vou explicar a realidade com base apenas em aquilo que realmente que eu vejo, os sentidos, mas no sentido de eu considerar que a realidade passível de ser observada pelos sentidos, sensorialmente, é a única realidade existente. No naturalismo metafísico não existe o transcendental. Ou seja, é uma visão ateísta da realidade. Já no naturalismo metodológico, as coisas modificam um pouquinho. Há espaço para investigação científica, não é? E com alguma, eu diria, possibilidade de uma interferência. Não é? Então, são coisas distintas. E muitos se referem à ciência como se fosse um naturalismo e se equivocam. Não é? Vamos diferenciar naturalismo metafísico, que é mais filosofia, e o naturalismo metodológico, que permite realmente, onde há espaço para a investigação científica. São coisas distintas, que são confundidas muitas vezes. Bom, aí nós temos a herança grega, o aristotelismo e o neoplatonismo, que até hoje são valorizados. O aristotelismo, vamos pegar um exemplo apenas, o argumento teleológico, né? Ou seja, a natureza parece criar coisas que aparentam ter propósito, ou mesmo a natureza tem um propósito, quando realmente desenvolve alguns mecanismos. Né? Então, esse propósito, essa meta, essa finalidade, realmente ela seria expressa pela própria natureza, não necessariamente um Deus. Né? Então, isso muitos admitem hoje. Já a contribuição do neoplatonismo procurando colocar alma na própria natureza, né? A matéria tem alma, o vitalismo, né? E quem sabe o panteísmo, né? Você colocando uma divindade na própria natureza, intrinsecamente ligada à natureza. São visões que até hoje alguns consideram como sendo válidas. Né? Finalmente, nós temos um mecanicismo. É bom realçar a diferença entre mecanicismo teológico ou positivista. No teológico era a visão inicial dos mecanicistas pais da ciência moderna, Galileu, Newton, dentre outros, que consideravam realmente que a natureza pode ser entendida, cada parcela dela, como mecanismos, realmente máquinas, não é? Perfeitamente compreensíveis, né? Divididas em partes, você pode realmente reduzi-las e entender cada parte como funciona. Só que o mecanicismo, na sua concepção original, era teológico. Havia a ideia de um Deus, um engenheiro por trás desses mecanismos. Já o mecanicismo positivista que surgiu depois, então Deus é abandonado, deixado de lado, são máquinas que existem, essas máquinas têm autoexistência, elas se autoplanejam, elas são autoconsistentes e assim por diante. É uma visão ligada, de certa forma, ao positivismo, em sua essência, com o naturalismo metafísico. Existe alguma ligação entre essas cosmovisões aí. Bom, a partir daí, podemos então apresentar aquelas atuais. Eu começo então com o criacionismo. Olha aqui do lado esquerdo,
eu observo em azul, né, da mesma cor que eu coloquei aqui, quais são os aspectos que são utilizados pelo criacionismo e são presentes nessas cosmovisões precursoras. Por exemplo, o criacionismo, eu tenho observação e experimentação, são valorizados, está em azul aqui, o lado esquerdo. Eu tenho a teologia bíblica, evidentemente. O naturalismo metodológico é valorizado. A herança grega realmente não existe necessidade de utilizá-la. E o mecanicismo seria o mecanismo teológico. Interessante que, voltando aqui, na herança grega, o aristotelismo, quando ele fala em argumento teleológico, nós cremos realmente que a natureza evoca propósito, planejamento. Mas existe um autor, existe um Deus. Aí eu saio então do raciocínio puramente filosófico e entro no campo da teologia bíblica. Então o criacionismo ele pode adotar uma série de conceitos que existiram na mente de muitos cientistas do passado. Vamos para o próximo, seria criacionismo islâmico. Ele é parecido realmente com o anterior, mas com relação à observação e experimentação, já existe uma teologia bíblica, o naturalismo metodológico é valorizado, mas o que diferencia basicamente o criacionismo islâmico do criacionismo bíblico, podemos dizer, que é o primeiro, seria a utilização do Alcorão no lugar da Bíblia, para realmente levantar ou responder questões levantadas quando sentimos a necessidade de explicar as origens, a origem da vida e assim por diante. Então, é um criacionismo islâmico que utiliza, quem sabe procura conciliar o Alcorão com o conhecimento científico. E existem movimentos bastante, eu diria, desenvolvidos e pessoas realmente atuando nessa área, produzindo bastante material. Entre eles mencionaríamos Arum, um turco que tem promovido bastante o criacionismo islâmico no mundo inteiro. Um terceiro movimento seria o design inteligente. Podemos olhar aqui para a esquerda, à minha direita, e vocês vão verificar que o empirismo é valorizado, observação e experimentação. E a herança grega aristotélica, ou seja, o argumento teleológico seria a componente não científica ligada ao design inteligente. Observem a diferença, desde já importante, entre o design inteligente e o criacionismo. São distintos. Vamos para a quarta cosmovisão, ou quarto paradigma, criacionismo progressivo. Isso pode utilizar, de certa forma, a observação e a experimentação, o naturalismo metodológico, mas por incrível que pareça, muito embora os adeptos desse paradigma se dizem religiosos, creem na Bíblia, na realidade a teologia não pode ser bíblica. É uma tentativa de conciliar, nós já mostramos isso na nossa primeira aula, nos exemplos de pseudo-conhecimento bíblico, conciliar os 7 dias da semana da criação como se fossem 7 dias simbólicos. Grandes períodos de tempo de criação de Deus. E que essa criação resultou no registro fóssil. É muito estranho. Eu creio que não existe amparo bíblico para essa visão, mas alguns preferem crer no criacionismo progressivo, que é bem distinto do criacionismo bíblico apresentado inicialmente. Vamos para agora as visões evolucionistas. Saímos então do campo das visões mais criacionistas ou ligadas com a pessoa de um Deus, de um Criador, e vamos para o evolucionismo teísta. Aqui há espaço, de alguma forma, para um Deus. Então, a observação e experimentação utilizada, existem muitos cientistas da atualidade que realmente pertencem a esse campo de interpretação. Nós teríamos o naturalismo metodológico sendo valorizado. Mas eu diria que alguns resolvem conciliar o Deus da Bíblia com os princípios da evolução. Eu creio, incluindo a macroevolução. Eu creio que isso é impossível. Esse evolucionismo teísta, ele concebe a existência de um Deus, mas eu tenho que ser franco em dizer que esse Deus não pode ser o Deus bíblico. Eu respeito, muitas pessoas creem em Deus e amam a Deus, mas devo dizer que não há espaço no contexto bíblico para as ideias macroevolutivas, um processo lento de criação ou coisa parecida. O evolucionismo deísta é um pouco diferente do teísta, do anterior. Existe um Deus, quem sabe Deus é até criador, que coordena os processos da evolução, mas é um Deus distante do homem. Ele não se relaciona com o homem. Um Deus apenas da natureza e não do ser humano. Utiliza também
existem alguns cientistas com essa visão, usam observação e experimentação. Aí vem a teologia natural, que pode estar ligada ao evolucionismo deísta, e também o naturalismo metodológico, ou seja, a pesquisa científica, a metodologia científica, com espaço para a atuação de alguma outra força, né? Além daquilo que é passível de ser observado mediante a pesquisa científica. O sétimo paradigma, evolucionismo panteísta, né? Já é uma visão onde eu tenho observação e experimentação, são pessoas que podem fazer ciência, como não, da melhor qualidade, mas quando vão explicar as origens, não é, utilizam aqui, no caso específico, as ideias neoplatônicas, não é? Ou seja, é como se estivesse divinizando a própria natureza, não é? E isso ocorre, inclusive, em nossos dias, por incrível que pareça, né? Algumas pessoas colocam características divinas na natureza, chegam a chamar a natureza, em alguns aspectos, de relojoeiro cego, né? É estranho, mas parece que algo parecido com o evolucionismo panteísta ainda está por aí. E, finalmente, o evolucionismo mais clássico, né? Aquele que parece para mim mais coerente com os anteriores aqui, as visões evolucionistas anteriores, a observação e a experimentação são utilizadas, e aí, como já colocamos na nossa primeira aula, é o naturalismo metafísico que é valorizado. E uma visão mecanicista ligada realmente ao positivismo, ou seja, não existe nada fora daquilo que observamos na natureza. Não existe um Deus, não existe um Criador, não existe um mantenedor. A própria natureza se cria sozinha, ela realmente tem a capacidade de, inclusive, gerar toda a biodiversidade que nós temos hoje, a partir do nada, né? No princípio não havia nada. Antes da singularidade inicial, lá, aquela partícula com uma densidade quase infinita e muito pequena, que explodiu, antes dessa partícula o que havia? Nada. Então, só que toda os conceitos envolvidos nessa visão evolucionista, desde nada até o tudo de hoje, existe uma série de explicações, usam realmente aquilo que funciona e misturam muitos conceitos filosóficos nas explicações evolucionistas ateístas. Bem, eu destaco então, desses 8, os 3 que aqui estão em amarelo, né? Criacionismo, design inteligente e evolucionismo ateísta. Todos esses, o que existe em comum com os 3 está aqui, a observação e experimentação. Eu posso afirmar que cientistas, não importa se sejam criacionistas, ou adeptos do design inteligente, ou cientistas evolucionistas ateístas, pela curiosidade humana, eles podem fazer boa pesquisa científica quando estão ligando com as ciências naturais. Se for um biólogo, biologia funcional, né? Então, nesse caso, você realmente pode admitir que ciência boa, aquilo que é experimentável, pode ser feita por qualquer um deles. Agora, quando eu vou procurar explicar alguma coisa que ocorreu lá no passado, que não se repete hoje, aí realmente elas se diferem bastante. Ampliar os exemplos de cosmovisões precursoras e cosmovisões atuais. E identificar quais dessas cosmovisões influenciaram a pesquisa científica dos grandes nomes da história da ciência moderna.
Vamos então iniciar um estudo um pouco mais detalhado agora das três principais cosmovisões. Alguma coisa já foi apresentada, mas vamos detalhar mais, porque ocorre muita confusão em cima do evolucionismo, TDI aqui significa Teoria do Design Inteligente, e do criacionismo. Essas três cosmovisões são as principais. Então vamos iniciar na sequência com o evolucionismo. Esse campo do conhecimento humano, ele se baseia no conhecimento científico, pertence ao campo das ciências naturais, está aqui em vermelho, à minha direita, e também utiliza conceitos do naturalismo metafísico, se preocupando em explicar as origens e a manutenção da matéria e dos seres vivos, das próprias leis naturais. Não é? Então, essa visão filosófica ela está ligada ao evolucionismo. Alguns cientistas não gostam de afirmar que as duas coisas estão ligadas. Chego a acreditar realmente que, para explicar algumas coisas, lá atrás eu tenho que fugir do campo da ciência, realmente eu não consigo, eu não estou presenciando as causas. Então eu tenho que imaginar. São os cenários imaginários, as narrativas hipotéticas que Mair menciona, estão aqui, nesse campo. Não é? Mas, de alguma forma, ao tentar explicar o comportamento de seres que vivem hoje, estão presentes hoje, eu estou aqui no campo do conhecimento científico. No caso específico da biologia, estou mencionando. Mas, da mesma forma, a geologia. Ao analisar eventos que ocorrem hoje, não é? Os terremotos de hoje, eu posso entender um pouquinho realmente do porquê desses fenômenos e os efeitos, infelizmente, eles estão por aí causando problemas seríssimos. Né? Agora, eventos geológicos que ocorreram lá atrás, não é? Cujas causas realmente eu desconheço, eu tenho apenas os efeitos. Realmente, aí eu não estou no campo das ciências naturais. De alguma forma, se eu estiver na visão... com a visão evolucionista, ateísta, eu estaria realmente atuando aqui nessa área, no naturalismo metafísico. Mas alguns resolvem, não, ou estou aqui ou estou lá. Eu não faço somente uma mistura dos dois. Tudo bem, eu não sei se isso é possível. Então, a primeira, eu diria, associação, não seria uma bem associação, seria uma coexistência das duas fontes de conhecimento. Eu estou mencionando aqui que isso significa o quê? Uma convivência sem interferências entre os dois tipos de conhecimento. Conhecimento científico ou conhecimento filosófico, que no caso é metafísico. Né? Então, alguns dizem, não, eu não procuro misturar as duas coisas. Eu coloco uma interrogação aqui. Será que é possível, realmente, para um cientista evolucionista, ateísta, tentando explicar o passado, não se envolver com o naturalismo e não misturar ideias retiradas daqui para construir seus modelos? Bem, alguns dizem que é possível. Eu tenho minhas dúvidas. A seguir, note a imagem a seguir, o que eu acho que ocorre é exatamente isso que aqui está. É importante, então, você observar que essa cor marrom aqui é proposital. Se eu pegar 50% do verde aqui, da sua direita, e 50% do vermelho aqui, eu vou ter um marrom. Ou seja, e a setinha vermelha para cá, e a setinha verde da direita para a esquerda, a minha direita para a minha esquerda. Então, isso mostra que, de alguma forma, eu estou misturando os conhecimentos de ambas as fontes. Ou estou usando conhecimento filosófico, tentando realmente justificá-lo cientificamente ou vice-versa. Então, essa relação funcional entre os dois tipos de conhecimento, eu creio que é o que mais ocorre. Né? E é inevitável, no ponto de vista, que isto ocorra quando eu estou tentando explicar algum evento passado que não ocorre hoje. Então, quais são as áreas envolvidas? Basicamente, o empirismo científico, que está aqui, em vermelho, e a filosofia, no caso específico, naturalismo metafísico. Então, essa associação explica realmente o que seria o próprio evolucionismo. Outras tentativas de inter-relação entre o conhecimento científico com outras áreas ocorrem. A teologia, alguns tentam encontrar um Deus que criou, né, usando realmente a evolução. Né? Então é como se um Deus coordenasse o processo da evolução.
É meio difícil isso, alguns tentam fazer isso. E todos os aspectos ligados à existência humana, comportamento humano, psicologia, sociologia, história, alguns tentam explicar à luz do evolucionismo. Não é? Então, mas basicamente as áreas envolvidas são essas duas aqui, o empirismo e a filosofia. Então, evolucionismo é isso. É importante verificar o contexto em que as ideias, os modelos evolucionistas são construídos. Bem, eu creio que ficou claro. Vamos agora para o design inteligente, que é pouco compreendido por muitas pessoas. Da mesma forma, eu tenho um conhecimento científico e o conhecimento não científico, o argumento teleológico, ou seja, a natureza, existe evidências da ação inteligente na natureza. Quem é um agente inteligente? Não me interessa. Existe um Deus? Isso não importa. Mas existem evidências de inteligência na natureza. Essa é a proposta original do design inteligente. Alguns acham que atuam nessa área, que eles estão apenas abordando os aspectos ligados à compreensão da natureza, cientificamente falando. Apenas ciência está sendo utilizada. Não é verdade. Já existe realmente uma predisposição, seja filosófica ou teológica, para que realmente existe propósito em tudo que nós vemos ao nosso redor na natureza. Não é? Bem, então, novamente, parecido com o anterior, alguns querem dizer, eu até aceito o argumento teleológico para a manutenção. Percebam que no design inteligente, aqui não está ciências naturais, mas ciências biológicas. Então, o design inteligente é bastante restritivo. Ele atua mais no campo das ciências biológicas. A física e outras áreas, geologia, parece que ficam de lado. E o argumento teológico se preocupa apenas com a manutenção. Ou seja, eu não estou realmente preocupado nas origens, como as coisas originaram. O design inteligente, em princípio, nos preocupa em explicar como as coisas se originaram. Eu quero analisar o presente e encontrar evidências de inteligência, de propósito, de planejamento naquilo que eu vejo na natureza. Bem, mas eu creio que a mente humana trabalha de uma maneira tal que os dois conceitos estão, na minha visão, sempre presentes. Uma relação funcional, então, entre os dois tipos de conhecimento. O conhecimento científico e o argumento teleológico. As áreas envolvidas, o empirismo científico, mais o campo das ciências biológicas e a filosofia, que seria o argumento teleológico. E algumas outras tentativas, alguns misturam, né? Pode até confundir criacionismo com design inteligente. Eu diria que essa confusão é comum, mas a proposta original do design inteligente não vincula realmente essa cosmovisão à teologia. Alguns fazem isso e eu acho que é válido. A física também, existe uma tentativa de apresentar modelos no campo da física, modelos da TDI ou do design inteligente. Bom, finalmente vamos aqui para a visão criacionista. Como toda cosmovisão que procura explicar as origens, só a ciência não resolve. Mesmo que o cientista cristão queira utilizar apenas o conhecimento científico, ao ele tentar explicar coisas lá atrás, que não estão ocorrendo hoje, por exemplo, a origem da vida, né, e outros aspectos, ele vai recorrer a uma outra fonte de conhecimento. Olha só que, como o conhecimento bíblico ele é amplo, ele não fica só nas origens nem só na manutenção, ele também fala em restauração. Restaurar o quê? O que precisa ser restaurado? Alguns acham que a natureza está ótima. Tudo que está aí é normal, é perfeitamente válido, bonito, essa coisa de bem, ruim, mal, bom, de pecado, isso não faz sentido. Mas a visão criacionista ela é bem abrangente. Algumas coisas estranhas ocorrem na natureza. E na visão criacionista existe também o plano da restauração, da redenção. Né? E isso pode ser associado ao conhecimento científico. Novamente, existem alguns criacionistas que acham que eu não devo procurar misturar os dois conceitos. Ou eu estou realmente lidando com conhecimento bíblico, ou apenas com conhecimento científico. Eu coloco uma interrogação aqui, eu creio ser difícil realmente isso acontecer. Eu acho que o que vem depois, realmente, essa interação, as setinhas aqui para lá e para cá, não é? Uma relação funcional entre os dois tipos de conhecimento, eu creio que isso seria bem mais válido. Né? Então, estamos vendo aqui, de alguma forma, uma definição de criacionismo, uma associação ou uma relação funcional. Então, percebam a semelhança dos três, mas alguns realmente criacionistas, isso é comum,
procuram fazer outras associações. A história, a epistemologia, a psicologia e a sociologia podem ser incluídas nesse contexto do criacionismo, perfeitamente. Afirmações frequentemente apresentadas pela mídia, como o evolucionismo é uma teoria cientificamente comprovada, o design de inteligente é criacionismo disfarçado e que criacionismo é sinônimo de obscurantismo, nós devemos aceitá-las como verdadeiras? Essa pergunta é importante. Eu creio que você já percebeu, você que está me ouvindo, que de alguma forma essas definições elas destoam daquilo que nós apresentamos até agora. Não é? Evolucionismo é uma teoria cientificamente comprovada? Design inteligente é um criacionismo disfarçado? Criacionismo é sinônimo de obscurantismo? Essa pergunta realmente reflete muitas afirmações feitas pela mídia. Mas olha aqui só os esqueminhas que eu coloquei inicialmente. Evolucionismo, criacionismo e design inteligente. Preste atenção. Eu creio que só olhando para esse quadro já se percebe que as afirmativas da mídia não fazem sentido. Okay? Evolucionismo não é uma teoria cientificamente comprovada, porque ela utiliza frequentemente de conceitos filosóficos pertencentes ao campo do naturalismo metafísico. Então, eu creio que só por aí essa afirmativa já perde o seu significado. Criacionismo, obscurantismo, sinônimo de ignorância, pessoas realmente que não têm acesso ao conhecimento científico ou não conseguem realmente se envolver com a metodologia científica, de forma alguma. Nós vamos mostrar exatamente o contrário, que o conhecimento bíblico, de maneira correta, ele favorece o desenvolvimento da pesquisa científica. Então, o criacionismo utiliza muita ciência. Tudo aquilo que é cientificamente comprovado, verificável, observável, experimentável, é aceito pelo criacionismo e vai estar em concordância com o conhecimento bíblico. E o design inteligente, por sua vez, não é criacionismo disfarçado. É só você olhar, prestar atenção, tanto no que está em vermelho aqui. Note, no criacionismo se trabalha com todo o campo das ciências naturais. No design inteligente, apenas com o campo das ciências biológicas. Diferente do criacionismo. E no que diz respeito à visão não científica, a componente não científica, verifique a diferença entre conhecimento bíblico e argumento teleológico. Então são coisas distintas, eu não posso confundir criacionismo com design inteligente. Ou melhor, essa próxima imagem ajuda a entender um pouco melhor. Olha para o verde aqui. É no verde realmente que eu vou encontrar as diferenças entre os três modelos. A componente não científica é distinta para cada um deles. Ou melhor, no evolucionismo, a componente não científica é filosofia. No design inteligente, a componente não científica é também filosofia. Já no criacionismo, a componente não científica, ligada ao criacionismo, é o conhecimento bíblico. Então, nós percebemos que aquelas três afirmações feitas pela mídia, impressa ou televisiva, repetida com frequência, não faz sentido. A realidade nessas três cosmovisões está exposta aqui. Esses são os conceitos basicamente utilizados na construção de modelos. A ciência é valorizada pelos três, né? Ou valorizada pelos três. E, certamente, a ciência é insuficiente para explicar toda a realidade, inclusive aquela que existiu no passado e não está se repetindo hoje. Então, necessariamente, eu vou para uma outra área. Qual outra área que eu vou? Estão as três distintas aqui. Então, em função disso, nós vamos agora comentar alguma coisa que eu julgo bastante importante. Estão aqui as três cosmovisões, sua estrutura conceitual está clara aqui, né? Evolucionismo, criacionismo, design inteligente. Agora, ensino e divulgação. Alguns dizem, não, o Estado é leigo, ou laico. Não vamos realmente permitir que nas aulas de ciência seja apresentado realmente conceitos bíblicos. Ciência é ciência. Quer falar um pouquinho sobre criacionismo? Aula de religião. Interessante. O Estado é laico. O Estado não é ateu ou ateísta. E muitas afirmativas evolucionistas que dizem estar no campo da ciência, elas refletem mais uma visão ateísta da realidade. Então eu creio que está existindo uma tendência aí. Né? E essa não é científica. E ela, geralmente, ela é camuflada, ela é exposta, mas gera suas consequências. Muitos alunos, estudantes que começam a estudar a evolução, eles se tornam ateus, e não é à toa. Está embutido o
o naturalismo metafísico ou a visão ateísta da realidade? Não há como. Então, em função dessa conjunção de conhecimentos distintos nessas três áreas, eu não vejo nenhum problema em esse tema, esses assuntos, serem discutidos em ambientes acadêmicos, instituições de ensino, públicas, particulares, confessionais. É uma área multidisciplinar, não é? Pluriconceitual, então eu tenho realmente conceitos variados. Onde, em que matérias eu posso ensinar isso? Simples. Nos cursos de biologia, eu posso enfatizar a componente científica, sem deixar de expor que, para explicar as origens, eu vou usar realmente uma dessas três aqui. Eu não posso falar em conhecimento científico quando eu estou explicando alguma coisa que ocorreu lá atrás. A origem da vida é um exemplo clássico. Eu não posso. Então, quando eu vou ensinar, e a mente humana não quer apenas ficar no campo da ciência. A mente humana faz algumas indagações que a ciência não responde. E uma delas é sobre as origens. Então, nos cursos de biologia, geologia, física, química, filosofia, lógico, com a ênfase mais no campo, realmente, do que está em verde aqui, história, teologia, né? Teologia bíblica. Então, eu acho que esse tema pode ser abordado em vários ambientes, com a ênfase devida conforme realmente a disciplina que estiver sendo considerada. Bem, outros locais, centros de convenções, templos religiosos, não há problema. Nos templos religiosos, quem sabe essa componente verde será mais realçada. No caso específico da religião cristã, seria o conhecimento bíblico, que não está realmente exposto de maneira incompatível com aquilo que a ciência demonstra ser fato, né? E, finalmente, programas curriculares de graduação, pós-graduação, minicursos, simpósios, deviam abordar esse tema da maneira abrangente como ele realmente é. Né? Então, é triste verificar, hoje, em nossos dias, como as pessoas pintam o evolucionismo de vermelho, como se fosse ciência, e não é. Muitas afirmativas são filosóficas. Então, isso tem que ficar claro. Criacionismo, eu vou até realmente dizer que alguns criacionistas gostam de usar o termo criacionismo científico. Como eu pudesse chegar às conclusões puramente científicas, voltadas à cosmovisão criacionista, sem nenhuma interferência do conhecimento bíblico. Não, isso não existe. Então, eu tenho algumas resistências a essa designação criacionismo científico. Basta apenas criacionismo. Né? E, de alguma forma, eu vou estar utilizando, em alguns momentos, mais o conhecimento científico, algumas vezes mais o conhecimento bíblico. Né? Então, eu realmente não aprecio muito a designação criacionismo científico. Por outro lado, design inteligente, aqui está, e ficou claro que design inteligente não é criacionismo disfarçado, né? E é eu diria, um movimento, o MDI, o Movimento de Design Inteligente, no Brasil e em outras partes do mundo, eles têm se mostrado bastante sérios no que diz respeito à investigação científica, honesta e cuidadosa. Bem, aqui está um quadro geral. Eu posso ver então aqui as três cosmovisões expostas aqui e algo que une as três. Está no centro, que é o conhecimento científico. E o conhecimento científico, de alguma forma, ele está aqui, quando ele está ligado ao naturalismo metafísico, ele gera a visão evolucionista. Quando ele é associado ao conhecimento bíblico, ele gera o criacionismo. E quando realmente existe a visão de planejamento na natureza sem necessariamente a presença de um Deus, então eu estou no campo do design inteligente. Guarde bem esse quadrinho aqui. Não é? Então, alguns pintam o design inteligente de vermelho, alguns pintam o evolucionismo de vermelho, e alguns pintam o criacionismo de vermelho. Se eu estiver lidando com assuntos onde eu tenho as relações de causa e efeito, mesmo que eu seja um criacionista, ou um evolucionista, ou um adepto do design inteligente, eu estou aqui. Os três estarão aqui. Aquilo que é ciência mesmo, haverá concordância. Não tem problema. Mas muitas afirmativas são feitas em alguns aspectos onde eu não tenho realmente as causas presentes. Eu não tenho realmente aquilo que gerou os fatos que hoje observo. Então, eu estou num campo realmente um pouco mais abrangente, envolvendo essas áreas metafísicas ou não científicas. Esse quadrinho é importante ficar bastante reforçado em nossa mente. E eu vou, finalmente, destacar os dois principais aqui. Deixa um pouquinho o design inteligente. Eu até diria que se você quiser incluir o design inteligente, colocar ele dentro do criacionismo,
criacionismo abraça o design inteligente, mas não devemos confundir uma coisa com outra. Né? E vou realmente considerar algumas coisas ligadas também ao evolucionismo, colocando realmente essas duas cosmovisões de maneira um pouco mais clara, para completar realmente esse nosso plano de estudos inicial. Não é? Evolucionismo, procedimento de investigação, se utiliza tanto o conhecimento científico como o naturalismo metafísico. Está lembrado a nossa primeira aula, quando nós colocamos esse fluxograma aqui, como a ciência pode ser desenvolvida, e aqui a visão naturalista, ateísta da realidade. Não é? Então, aqui estão os dois, de maneira um pouco mais completa, e a seta branca da ciência em direção realmente à visão ateísta, e vice-versa, aqui da filosofia em direção realmente à metodologia científica. Você vê então essa interação, muitas vezes ela ocorre. Quando lemos os livros de biologia, mesmo geologia, procurando explicar eventos passados, únicos e irreproduzíveis, você vê conceitos de ambas fontes aqui. Ou é filosofia ou é ciência, sendo misturados de maneira muito habilidosa, que o verde ele fica camuflado. Dá a impressão que existe só o vermelho, mas se você for cuidadoso, você vai perceber que os modelos e várias realmente afirmações, elas pertencem a esse campo aqui. A cor é marrom, ou seja, uma mistura dos dois aqui. Okay? Então, em função disso, vamos colocar algumas definições. Se você for evolucionista, talvez você vai se ajustar a algumas dessas aqui. Evolucionista ateísta, ou seja, não misturar evolucionismo com a pessoa de Deus. Né? Alguns fazem isso, eu respeito, mas eu acho precário. O evolucionismo ateísta me parece até mais lógico. Bom, uma definição possível, então, de evolucionismo ateísta. É o conhecimento metafísico sobre as origens, sustentado ou não por evidências científicas. Então a gente percebe que isso é verdade. Ou seja, muitos fazem afirmativas evolucionistas no campo filosófico, como se realmente estivessem falando ciência. Então, eu diria que muitas vezes as observações e as frases, e os conceitos, os modelos expostos, eles, pelos evolucionistas, eles têm mais de metafísico, mais de filosofia do que de ciência. Então, essa é uma definição possível. Uma segunda, uma possível relação funcional entre o naturalismo metafísico e as ciências naturais nos temas sobre as origens. Basicamente, esse foi realmente o conceito mais explicativo, mais desenvolvido em nossa aula de hoje, nos últimos minutos. Né? Eu falei bastante sobre essa relação funcional. Talvez seja uma definição mais aceita pelos evolucionistas. Agora, usando os argumentos de Mayr, né, Ernest Mayr, eu podia utilizar também essa definição de evolucionismo. Uma associação entre o conhecimento científico, empirismo, e narrativas hipotéticas ou cenários imaginários sobre as origens. Por exemplo, biologia funcional se ligando com a biologia histórica, ambas pertencendo a áreas diferentes, uma à ciência e a outra à filosofia. E um alerta, importante deixar claro isso, narrativas históricas ou hipóteses filosóficas são frequentemente confundidas com hipóteses científicas. Alguns dizem, não, mas a origem da vida pode ter sido iniciada dessa maneira, assim, pode ter ocorrido isso. A gente não trabalha com hipóteses de ciência? Espera um pouquinho. Hipóteses científicas são aquelas onde você tem as relações de causa e efeito. Quando eu procuro evocar esses cenários imaginários, eu podia chamar até de hipótese, mas hipóteses filosóficas, não hipóteses científicas. Vamos diferenciar uma coisa da outra, isso é fundamental. Muito bem, vamos então agora, resumindo tudo aquilo que dissemos, agora no campo do criacionismo, o procedimento de investigação está aqui. Aqueles dois desenhinhos que nós colocamos inicialmente estão aqui reproduzidos, conhecimento científico, o mesmo utilizado pelo evolucionismo, e aqui o conhecimento bíblico. Essa interação realmente é algo fantástico. Em minha vida pessoal, essa interação só trouxe benefícios. E nós iremos verificar em nossa quinta aula que essa associação ela foi fundamental para o próprio progresso da ciência. Os pais da ciência moderna tinham essa visão praticamente. Não é? Então, podemos, a partir dessa figurinha, daquilo que expusemos até o momento, definir o que é criacionismo. Convivência sem interferências entre o conhecimento bíblico sobre as origens
e as ciências naturais. Eu coloquei uma interrogação aqui. Alguns criacionistas, alguns cristãos acham que eu sou cientista, mas eu não preciso realmente de utilizar, misturar, interligar, associar conhecimento bíblico com conhecimento científico. Eu não preciso fazer isso. Bem, se ele estiver numa área, tecnologia, engenharia civil, ok, eu concordo. Ele pode desenvolver seu cristianismo, ser um engenheiro honesto, não é? E fazer o seu trabalho, suas construções, seus projetos, seus cálculos, sem uma interferência direta com o conhecimento bíblico. Correto. Agora, quando você está procurando explicar as origens, não há como ocorrer essa convivência sem interferências. Mas alguns dizem que é possível, eu respeito, eu tenho minhas dúvidas. Vamos para uma outra definição. É o conhecimento bíblico sobre as origens, sustentado ou não por evidências científicas. Eu acho perfeitamente válido esse conceito. Especialmente por aqueles que não têm acesso ao conhecimento científico. Muitas pessoas não têm conhecimentos aprofundados de biologia, geologia, física, química, outras áreas das ciências naturais. E se eles encontram alguma evidência que eles conseguem compreender, ok, ela estará em acordo com a Bíblia. Mas aqui o conhecimento bíblico ele é básico, ele é fundamental. E pode ou não estar associado com evidências científicas. Eu acho que essa definição de criacionismo é uma definição válida. Agora, em amarelo, eu coloquei aqui aquela que seria a minha definição pessoal. No campo da geologia, minha experiência acadêmica, minhas pesquisas de campo como geólogo, para mim, criacionismo é uma associação coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico sobre as origens e o conhecimento científico. Eu encontrei realmente solução para muitos problemas quando eu complementei o conhecimento científico com o conhecimento bíblico. Isso me trouxe somente benefícios, né? Então, essa definição para mim seria a que mais preenche realmente as minhas indagações, os meus questionamentos científicos, filosóficos e religiosos. Agora, um alerta. Esse alerta é importante. No criacionismo não deve existir preconceitos contra a metodologia científica, aceitando-se assim os dados autênticos obtidos pelos cientistas. Alguns criacionistas dizem, não, os cientistas se afastaram de Deus, e a ciência realmente é perigosa. Não creio. A ciência preconiza a honestidade, a metodologia científica, aquela que procura realmente explicar a realidade com base na presença das causas e efeitos, realmente fazendo essa interação. Okay? Então, cuidado, alguns criacionistas apresentam a tendência de não valorizar o autêntico conhecimento científico. Isso realmente é um equívoco, é um erro. Conclusões. Vamos então, encerrando nossa segunda aula, e eu tenho algumas considerações a fazer aqui para complementarmos esse tema, filosofia das origens. Criacionismo se utiliza da revelação geral e especial de Deus. E ao lermos Romanos 1, 19 e 20, fica claro, não é, essa revelação geral e essa revelação especial de Deus. Vamos ver então inicialmente o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, de alguma forma, ao olharmos para a natureza, Deus está dizendo, vocês podem me reconhecer. E essa revelação de Deus mediante a natureza, nós chamamos de revelação geral de Deus aos seres humanos, aos seres pensantes. Versículo 20 de Romanos 1, porque as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Interessante que esse texto está dizendo o seguinte, Deus revela as coisas invisíveis, não compreendemos, no campo espiritual muitas coisas compreendemos e outras não, mas existe aquilo que realmente Deus fez, está na natureza. Quem olha para a natureza e não enxerga Deus não tem desculpas. Esse texto está dizendo exatamente isso. Então a revelação especial de Deus mediante a Bíblia, e mais ainda especial na pessoa de Jesus, nos permite entender, compreender a natureza. Então nós podemos afirmar que há um modo mais claro, mais objetivo e muito mais coerente de estudar a natureza e agrupar o imenso acervo de dados científicos. A cosmovisão criacionista possibilita a realização dessa tarefa em comparação com outras cosmovisões,
de maneira rápida, eficiente e muito mais abrangente. Então, a contribuição do criacionismo para o avanço do conhecimento científico é algo fantástico, mas infelizmente alguma coisa ocorre em nossos dias que impede que esse tipo de conhecimento prevaleça e a ciência realmente tenha verdadeiros progressos. Alguma coisa acontece. E nós iremos ainda detalhar um pouquinho mais esse tema na nossa próxima aula. Até a próxima, então.